O Lula, ele aceitou o nome do presidente da Telebrás, né, pedido pelo Alcolumbre, Frederico de Siqueira Filho. Então ele vai ser um novo ministro das Comunicações. Ana Paula, se chegasse no Senado também, vale lembrar que o Alcolumbre já falou que de lá não passa, porque o Alcolumbre, pelo menos, ele é confiante, né, no programa dele. Então ele já exigiu um monte de coisa. A fatura do Alcolumbre foi alta. A gente falou nessa semana que, segundo o Estadão, ele chegou lá com uma lista de coisas que ele queria para segurar, né, a anistia que no Senado não passa. Ontem, o Lula, ele aceitou o nome do presidente da Telebrás, né, pedido pelo Alcolumbre, Frederico de Siqueira Filho. Então ele vai ser um novo ministro das Comunicações. E essa indicação, ela aconteceu na reunião com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e com o líder do União Brasil na Câmara, o Pedro Lucas Fernandes, né, que tinha recusado o cargo e gerado o constrangimento, né, professor, entre aspas, que não foi constrangimento, na verdade. A expectativa é que a formalização do nome aconteça ainda hoje. Aliás, vale lembrar, né, vai para o Senado ia fazer o quê? Se tem maioria na Câmara, não tem no Senado. E vale lembrar que os nossos senadores trabalham muito. Trabalham muito. Depois de emendar, né, a semana passada inteira sem trabalho em Brasília por conta do feriado da Sexta-feira Santa, o Senado somou apenas 24 minutos de sessões deliberativas nos últimos 2 dias. O Batoré, né, o Davi Alcolumbre, ele sequer apareceu no plenário, deixando o comando dos trabalhos a cargo do vice-presidente Humberto Costa. Na terça-feira, por exemplo, a ordem do dia foi aberta às 16h55 e os senadores aprovaram textos de acordos bilaterais com a Costa do Marfim e a Armênia. 17h05 a sessão acabou e na quarta-feira a ordem do dia começou às 16h15 e acabou às 16h29. É isso aí. Eles devem estar exaustos, né, de tanto trabalhar, muito tempo, muitas horas seguidas de trabalho, né? Olha, essa situação da anistia, nós já sabíamos que em algum momento ela ia parar, né? Ou não ia passar no Senado, ou se passasse depois, aí tinha ainda que ser sancionada pelo presidente, tinha que voltar para derrubar o veto. E se tudo isso acontecesse, o Gilmar Mendes já tinha dito que ia pôr um ponto final, o STF não ia deixar. Já cantou a bola ali. Não ia deixar. Ele já prejulgou, né? Porque aí vai falar, é suspeito, que ele já prejulgou. Sim, ele já... mas aí vai citar o precedente da corte, de que o suspeito não é suspeito. Ele prejulgou porque ele deu um aviso, a gente não perde tempo não, porque chegar lá a gente não vai deixar passar mesmo e tudo. Então a gente já tinha consciência de tudo isso. O que fica para esse episódio é que realmente, se nós tivéssemos conseguido pautar a anistia e votá-la no Congresso Nacional, mostraria, né, que os deputados, que são os líderes representantes do povo, estariam ali acatando, né, o clamor popular que foi para as ruas, que tem demonstrado a necessidade dessa anistia até para a pacificação do país, naquilo que é possível também. E o Sóstenes fez o trabalho dele, a gente tem que reconhecer, protocolou antes, quando viu que alguns iam pular fora do barco. Naquele momento houve uma vantagem, digamos assim, da oposição, porque o governo e o próprio STF não acreditavam que ia se conseguir o número de assinaturas necessários, e conseguiu. Foi um trabalho louvável e demorado, inclusive. Só que a estratégia tinha essa questão de que quando o presidente Hugo Mota estivesse fora, o vice tomaria as providências. Pelo menos foi o que foi falado lá atrás, quando se colocou essa justificativa para apoiá-lo para a presidência da Câmara, que é uma justificativa infantil. Se você for olhar a história do Brasil,
não tem uma grande decisão ou uma grande atuação de um vice, seja eles de presidente de casa ou do próprio presidente da República, que toma uma decisão importante, contrária ao que é a vontade do presidente, quando esse está ausente. Então, eu achei infantil porque não é a história do nosso país. Agora, tá tarde para a gente falar que vai romper, né? Porque não rompeu, não quis pautar por acordo de cavalheiros. Elegeu o presidente da Câmara. Isso foi em meados de janeiro, nós estamos em abril, quer dizer, a traição foi rápida. E agora então não é meados, agora já é melados de janeiro. Melados de abril. Então, romper agora... Agora, essa questão de trancar as emendas, eu vejo um raciocínio lógico da parte do Sóstenes. Por quê? Quando o STF percebe que conseguiu um número de assinaturas, inclusive, se não me engano, que cerca de 100 da base do governo assinaram a anistia, ele vai tipo assim, convoca cobra do governo Lula que fosse em campo para reverter a situação. O governo realmente foi a campo e há relatos de uma chantagem. Não é nem de dar emendas, mas de cortar aquelas que já estavam prometidas. E alguns deputados começam a ameaçar pular do barco e o Sóstenes vai e protocola. Então, o Sóstenes está indo justamente naquele instrumento que foi a barganha que aconteceu, que são as emendas. Mas ele não tem controle. Como que ele vai travar? A emenda é o Flávio Dino hoje. Se já tem a emenda no orçamento, que veio muito atrasado, não, vamos travar a emenda. O Flávio Dino manda pagar, o que o Sóstenes vai fazer? O Flávio Dino mandou pagar, acabou. Agora, eu quero ver a promessa da obstrução geral. É aí que é bonito de ver. A obstrução geral. Não vai acontecer a emenda também. Está atrasada há quase um ano. Exato. Porque eles não votaram a LDO e foram prorrogando e passaram a discutir a LOA. A LDO tem que ser feita em maio, junho, é regra. E a LOA, agosto, setembro. Essa é a regra para o funcionamento. Até agora eles ainda estão decidindo isso. Porque eles trabalham muito, professor. Você viu essa semana? Quanto tempo ali que eles trabalharam no Senado? 25 minutos essa semana. Nossa Senhora. Quantos minutos você trabalhou essa semana, Bela? Olha, eu trabalhei em torno de 18 horas por dia. Inclusive, eu estava no Senado ontem nas comissões especiais. Olha, falando sobre o Hugo Bota, o médico Hugo Bota, né, ele comentou que não iria pautar porque essa agenda sobre a anistia divide a casa. É óbvio que divide a casa. Todas as agendas lá é para dividir a casa, é para isso que tem lá, para isso que eles estão lá. Então, é um bando de... Existe o regime pluripartidário, né, para dividir a casa. Então é aquela história, né? É um bando de fanfarrões, caras de pau, falando para outro grupo de ignorantes. No caso de Roma, 2000 anos atrás, nós tivemos um governante chamado Nero. E Nero elegeu como senador um cavalo. Seria o chefe do Senado, inclusive. Sabe o que os senadores fizeram? Aplaudiram. Então nós estamos agora nessa nova fase. Hoje o presidente Lula manda e os três poderes obedecem. Por quê? Porque lá na época de Roma, como que Nero governava? Através de dinheiro e violência. Aqui no Brasil, qual será que é o regime de governo que nós temos hoje? Sabe o que o Hugo Mota falou para o Altineu? Sabe? Nero. E aí, coronel, olha aqui. Sem anistia, hein? O deputado Lindenberg Farias, não sei se todos se recordam, mas ele é líder da Câmara, né, pelo PT, ele disse que há 2.245 projetos que têm assinaturas de emergência. Esse será mais um. E olha, conseguiu, né? Mas, e lembrando também a base do Hugo Mota, só para a gente recordar, ele foi eleito no dia 1º de fevereiro, né? E quem disputou com ele? Mais dois candidatos. Um representando a direita, que é o deputado Marcel Van Hatten, e um pastor, o pastor Henrique Vieira, do PSOL. Só no Brasil, um pastor ser representante num partido de extrema esquerda. Mas, e a votação, como é que foi? Foi 444 votos para o Hugo Mota, para o Marcel Van Hatten, 32 votos,
e para o Henrique Vieira, Mas do isso pessoal, estratégia, 22. É o xadrez 3D, coronel. Exato. Isso aí, o Marcel estava errado de lançar candidatura. A esperteza do PL, vocês não pegaram, foi assim, ele vai ficar com o Altineu vai ficar com a vice-presidência e quando o Hugo Mota viajar, ele vai pegar, vai surpreender todo mundo, aí você vai falar assim, nossa, o Altineu me E o detalhe é que dos 29 partidos, 17 partidos apoiaram o Hugo Mota, inclusive o PL e o PT. Quer dizer, era um acordo de cavalheiros que não saiu bem assim. Em política não existe É a verdadeira acordo de pergunta, né? cavalheiros. Quem é o trouxa? Porque, vejam bem, eu vou usar aqui exemplos rasteiros para que todos compreendam. Existe uma moça muito bela, bela de beleza, não é só aparente, poderia ser, mas é bela de beleza. Esta moça muito bela, ela se ocupa das artes do meretrício. É uma meretriz, portanto. Mas não aquelas de porta de fábrica, porta de cadeia, beira de BR. Aquelas que você, para contratar, você vai a um café tirar uma foto e aí você, né, negocia com ela uma noitada. Aí chega um sujeito muito belo e faz a corte. E ela, bela, diz, nossa, eu tenho vontade de copular com você. Aí chega ali também, ao mesmo tempo, enquanto o rapaz belo vai ao Mick Jagger, chega um doutor pimpolho qualquer e diz o seguinte, quanto é? Ela fala, é 1.000, pago 2. Com quem ela vai para a cama? É essa a situação. É dano que se recebe. É dando que se recebe. Coronel, Entra na brincadeira. será que o pastor do PSOL é um pastor alemão? Pode ser. Que no seu sermão diz o seguinte, quem criou o mundo foi Deus. Não é, o Zé um sermão. Bom, meus queridos, mas vamos continuar. E você aí, já está preparado para ter todos os argumentos para dizer que Marx não foi um cara legal, para dizer que o comunismo não é um lugar para diversidade, para desmontar essa grande fake news histórica da esquerda, que é repetida por nossos professores de história, de geografia, de sociologia, que é repetida nas universidades, que é repetida nos livros. Está preparado para dizer por que Marx não era um cara legal e por que todo marxista raiz também não é, e porque o comunismo é terrível. Você já leu nos Anais de Marx? Pois é, aqui nesse livro você vai encontrar tudo o que você precisa saber para responder aquele sabichão que diz que Marx é um cara legal. Pois não é. Leia agora, nos Anais de Marx, a trolha do comunismo transviado para encaçapar idiotes. À venda em todas as livrarias do Brasil, pelo site ou nas lojas físicas. Não deixe de ler.